Muito bem, boa noite. Bom ter você aqui. Deixa eu dar uma olhadinha quem já está aqui na área. Muito bem. Quem quiser abrir a câmera, gente, olha, sejam muito bem-vindos, porque vai ser bom a gente poder se ver aí, visualizar. Você esperou aí essa semana, entrou, se programou, né, para participar dessa Master Coach, dessa Masterclass. Tem coach aqui também, viu? Tem psicanálise. E é um dia desafiador, a gente já está iniciando o mês de dezembro, mas já estamos finalizando esse ano, né? E vai ser muito importante o conteúdo que você vai aprender aqui. Tem gente entrando, né? Se organizando. Seja bem-vindo, Valdirene, conectando. Leida Márcia, Deliane, Patrícia Uchoa. E a gente jogou também o link lá no grupo, né, da Masterclass, das pessoas que se inscreveram. Essa aula não vai ficar gravada, tá? Portanto, você que está aqui, parabéns, você se comprometeu nesse momento em estar aqui, em ter essa ação para mudança na sua vida. Maria dos Anjos, seja bem-vinda! Olá! E essa noite a gente traz uma novidade, porque ao longo da semana, essa masterclass é Liberte-se das doenças autoimunes. E essa semana foi uma semana intensa, o grupo foi aberto alguns dias, algumas pessoas se apresentaram, algumas pessoas disseram o diagnóstico que possuem, e foi muito impactante para mim eu reviver a dor que eu revivi há 13 anos atrás. Então, aqui eu já começo a me apresentar, que quem foi pontual merece começar aqui esse conteúdo pontualmente. Você se preparou para isso. E eu recebi um diagnóstico há 13 anos atrás, em 2010. Para mim, essa data foi emblemática. Karine, seja bem-vinda! Estou esperando você. Essa data foi emblemática. Foi um ano em que eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla, uma doença crônica, portanto, para a medicina não existe cura da esclerose. Será? Você ouve aqui no relato. E uma doença do sistema nervoso degenerativo, portanto, ela vai debilando o seu sistema nervoso até você depois parar de andar, falar, suas funções. Então, imagina só como foi para mim, porque eu imagino que essa noite, a Daniele Ramos, as pessoas que estão aqui, a Leida, a Maria dos Anjos, a Karine, a Valdirene, as pessoas receberam o diagnóstico, sim ou não, gente? Dá um joinha aí para mim. Foi. Cada um aqui falou. Teve gente que eu interagi no um a um. Se eu não falei com você, você passou desapercebido, porque o grupo nós tivemos mais de 100 pessoas. E cada pessoa recebeu um diagnóstico aí, e tem pessoas que têm coleção de diagnósticos de doença autoimune. E eu me conectei com a dor de quando eu recebi meu diagnóstico. Foi bem desafiador para mim essa semana. Não sei se quem estava no grupo. Eu falei, vamos levar essa frequência, porque a gente, na apresentação, às vezes a gente gosta de caprichar em apresentar aquela doença, né? E aqui eu vou trazer para vocês ciências. Ciência. Qual é a minha formação? Muita gente pergunta, Fabiana, você é fisioterapeuta, você é nutricionista, né? Porque hoje todo mundo entende um pouco de nutrição. Nós nunca vivemos num momento com tanta informação, gente, sobre nutrição, né? E então muita gente já está até especialista, ouve e precisa tomar ômega 3, precisa fazer isso, aquilo. E muita gente, no dia que a gente abriu o grupo, até teve um alvoroço ali, por quase 100 mensagens, e muita gente trazendo soluções. Só que vocês concordam comigo que solução é quando a gente realmente soluciona um problema? A doença autoimune é um problema. E a gente veio essa noite aqui para trazer essa solução. Por quê? Volto para a minha apresentação. Meu nome é Fabiana Diniz. Em 2010,
10, recebi o diagnóstico de esclerose múltipla depois de muito, porque, deixa eu virar para cá, olha a minha fotinho ali, ó, bem gordinha, eu estava com mais de 100 quilos, mais de 100 quilos, isso atrapalhou demais o meu diagnóstico, porque o médico olhava para mim, obesa, o problema dela é que ela come muito, ela está inflamada, só que não acertava o meu diagnóstico. Quando finalmente eu passei por vários exames, e aí a gente foi, quando eu fui perdendo o movimento, já quando eu fui internada, já sem andar, aí nós passamos pela bateria de exames de testes neurológicos, e foi quando foi detectada a esclerose múltipla. Mas quando eu fui internada, eu já estava sem andar, já tinha perdido parte da minha visão, tive diplopia, e já estava perdendo a minha fala. Quando eu fui internada, eu fui vendo meu corpo parar aos poucos. Era como se a minha... Era como não. A minha conexão faltasse. Porque a esclerose múltipla é uma doença crônica e degenerativa do sistema nervoso. Então, ela vai causando um colapso. Imagina os nossos neurônios, a nossa circuitaria neural são mais de 86 bilhões de neurônios. Muito. Muita coisa acontece ali. E nessa circuitaria, o que aconteceu? Não houve conexão. Era como se fosse um fio desencapado. Algo que não funciona. E eu passei, pelo menos, alguns meses sem entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E foi assustador. No início dos meus 30 anos, ver os meus movimentos pararem. E eu não tinha boa notícia há mais de 13 anos atrás. Tudo que eu sabia era que era uma doença crônica, portanto, não tinha cura, e uma doença degenerativa, que tinha um prognóstico que não tinha boas notícias. Muita gente até no grupo me perguntou: eu tenho tal doença, Fabiana, não tem cura, né? E eu falei: será? Vem para a live, porque aqui a gente vai trabalhar sobre crenças. E a crença é algo que rege a nossa estrutura mental. E aqui eu já começo a dar pistas. Eu quero que você se manifeste levantando a mãozinha. A doença começa no seu corpo? Sim ou não? A doença começa no seu corpo? Você acredita que o diagnóstico começou no seu corpo? Sim, começa na mente. Exatamente aí. Tudo começa. Eu vou aqui apresentar para vocês um conteúdo, tá? Que tudo que vai ser falado aqui é científico, tá, gente? Tudo que vai ser falado aqui é científico. Então, a nossa proposta aqui é mostrar que sim, existe a possibilidade de você se libertar de uma doença autoimune, tá bom? E aqui eu já vou começar a mexer com a sua crença, que talvez o médico falou para você, não tem cura, você vai ter que viver isso, vai ter que tomar remédio até morrer, para você continuar mordando essa doença autoimune. Minha formação acadêmica, eu sou fisioterapeuta, então você pode imaginar como foi para mim receber esse diagnóstico há 13 anos atrás. Entendendo de movimento, vendo meu corpo parar e tendo esse prognóstico que, sim, era uma doença crônica. Nessa trajetória, nesses 10 anos, eu sempre corto esse compartimento, porque 13 anos atrás eu recebi o diagnóstico, 2013. 3 anos eu patinei na doença ainda. Tomei, depois que eu recebi o diagnóstico, comecei a tomar medicações, o betaferon, injeção dia sim, dia não, para eu ficar ali funcional. Mas com muitas limitações. Não pode pegar sol, porque o sol pode manifestar mais a doença, a quentura. Não pode fazer muita atividade física, que aqueça muito o seu corpo, superaqueça. Então, é uma vida muito limitada. E um valor muito importante para mim é a liberdade. Mexeu com a minha liberdade, mexeu comigo. E nesses 3 anos, eu digo que eu fiquei patinando na doença. Talvez essa noite tenha algumas pessoas que estão assim, patinando. Fui tudo quanto é médico, especialista, fez o protocolo do doutor tal, tomou a medicação tal, e tem gente que fala isso com orgulho, né? Mas não vem solução. Gasta dinheiro, eu já gastei muito dinheiro, já fiz isso, e não tem solução. Eu fiquei 3 anos ainda sob o uso da medicação, mas só controlava ali, mantinha controlado os meus surtos, né? Porque no início eu tinha surtos a cada 3 meses, eu já sentia, meu corpo ficava dormente,
eu já tinha espasticidade, a perna ficava dura, eu parecia uma pessoa que tinha tido um AVC. Andava com muita dificuldade, falta de equilíbrio, falta de força muscular. E a medicação ela controlou um pouco isso, mas era superaquecer meu corpo e eu não tinha uma vida muito normal. 3 anos patinando na doença. E acreditava fielmente que os remédios iam me ajudar e ia ser a resolução. E a minha virada de chave, 3 anos depois, porque eu comecei a entender. Eu gosto muito de entender as coisas. E essa noite eu quero que você venha comigo entender, tá? Eu quero que tudo que eu trouxer aqui para você seja um conteúdo que faça sentido para você. E aí você precisa abrir sua mente, porque eu vou apresentar algo que tem contestação científica e é algo, talvez, que parece até simples demais, tá? E aí, nesse período, eu comecei a estudar. Eu falei, gente, se existe um caminho, eu fiz um caminho da minha fisiologia para a doença, tem um caminho de volta. E eu quero compartilhar com vocês aqui um conteúdo que pode mudar. Mas eu quero que vocês prestem atenção se botar nisso. Essa aqui é a famosa dopamina. É a química do autocontrole. Tá? Isso aqui é algo físico, não é metafísico, não é espiritual. É uma substância química que está no seu cérebro. Toda vez que você sente recompensado por um acontecimento, essa substância está ali presente. Se a gente injetar essa substância em você, você vai ter uma resposta comportamental. Se a gente tirar essa substância, vai ter uma resposta comportamental. Então, isso não é espiritual, isso é físico. Correto? Então, assim como a dopamina, a gente tem o GABA, a gente tem um monte de outras substâncias responsáveis por medo, angústia, sofrimento, raiva, ódio, tudo isso é substância química. E essa substância está no cérebro. E a gente achava que ela ficava ali. Não fica. Essa dopamina se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos e se derrama na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea ela atinge todas as células. Todas as células do corpo, então ela tem vários terminais. Ó. E esses terminais vão encaixar substâncias diferentes. Elas encaixam. Quando elas encaixam, essas emoções se derramam na corrente sanguínea e atingem todas as células. Ora, a célula que tem o maior número de receptores é a célula neurológica, lembra da sinapse? Na sinapse ela tem uma infinidade de receptores para tudo isso. A segunda célula do corpo com o maior número de receptores para a química cerebral são as células imunológicas. Então, a célula que mais sente suas emoções, em primeiro lugar, são os neurônios. Segundo lugar, seus leucócitos, macrófagos, eosinófilos, todas as células imunológicas. Ou seja, quando você se sente uma vítima, a palavra vítima é aquele que sofre agressão. E você derrama isso na sua corrente sanguínea, todas as suas células imunológicas se sentem assim e deixa rolar. Diminui a atividade leucocitária. Sua imunidade cai. Então, quando você assiste televisão, 5 minutos de notícia ruim, sem reação racional e cerebral, cai a sua imunidade por 5 horas. Então, se você envenenar sua mente, você diminui suas respostas imunológicas. Bom, daqui a gente já começa a perceber que existe um caminho de ida para a doença. E esse caminho foi assustador. Eu entender que quem fez esse caminho fui eu. E agora? Que além de ter uma doença, Fabiana, você quer me dizer agora que a culpada sou eu de ter essa doença? A gente faz uma narrativa, ali ela deu o exemplo de um programa de televisão, de violência. Mas você contar,
Você quer ver uma coisa? Quando você conta, se foi assaltada, aconteceu algo ruim com você, fato ruim, você conta. Toda vez que você reconta, você de novo produz toda aquela química maléfica e de novo ela faz toda essa a circuitaria. Não fica só aqui. Ela encharca o seu corpo. Imagina, ela encharca o seu corpo, os receptores são como se fossem pontos de ônibus dentro de você. E dentro deles vai lá uma avalanche de uma química ruim. A minha pergunta para você essa noite é muito básica, por mais que você não entenda de química. É normal, é comum que uma pessoa fique saudável quando ela recebe esse tipo de química? Sejam honestas. Sim ou não, gente? É possível você comunicar algo ruim e continuar com a saúde boa, já estando debilitado? Não, Não, né, Maria dos Anjos? Não tem com como. Não tem certeza. como. E eu não sabia disso há 13 anos atrás. Por quê? Quando ela fala ali do vítima, na época, se eu falasse isso, nossa, eu ia ficar muito aborrecida. Mas a minha narrativa era uma narrativa de vítima. Porque daqui a pouco a gente vai ver o ciclo da autossabotagem, gente. E aqui, eu prometo para você que pode ser uma virada de chave para você. Quem trouxe aí papel e caneta? Você deu print isso aí, Maria, preparada. Por quê? Isso aqui, quando a gente entende, e essa aula vai ser breve, mas aqui que seja virada de chave para uma pessoa, eu já vou sair daqui satisfeita. Porque se eu tivesse essa informação que vocês vão ter hoje à noite, há 13 anos atrás, eu não tinha ainda perdido 13 anos patinando nessa doença. Eu teria me recuperado muito mais rápido. Mas, na época, minha narrativa era uma narrativa de vítima. Vítima, contava a história e cada vez mais era requinte de mais vitimismo, toda vez que eu recontava. E nós vamos ver daqui a pouco aqui. Cláudio, abre aí seu microfone. Meu amigo nutricionista, terapeuta naturalista, professor de fisiologia. Com este homem eu tive várias viradas de chave em conversas simples. A gente conversa sobre pacientes. Trabalhamos aí junto um período com consultor de saúde, juntos aí atendendo pessoas online. E essa noite fala para mim o que você vai trazer para a gente aqui junto no conteúdo aqui. É um conteúdo muito profundo, né, sobre você falar de forma holística, né? Porque quando se fala em patologia, a gente não fala de forma unilateral. Ou seja, patologia, eu iniciei a minhas buscas aí foi na década de 90. Então, nós estamos em 2023. A partir de então, eu achava que tudo era alimentação. Tudo que as pessoas comiam, falavam assim, ó, se você comer isso, vai provocar isso. Se comer aquilo, vai fazer aquilo. Então eu entendi que se a pessoa tivesse uma alimentação saudável, ela não ficaria doente. Então, meu som está saindo? Tá sim, Cláudio. Ok? Então eu entendi que se a alimentação fosse saudável, 100% saúde. E o tempo foi passando, eu fui entendendo que não. Que algumas pessoas, mesmo tendo uma alimentação integral, orgânica, saudável, ela estaria ainda adoecendo. Então, partindo dessa questão aí, eu comecei a entender que existe uma correlação entre mente e corpo. Então, a mente conversa com o corpo e o corpo conversa com a mente. Quando o Juvenal escreveu no século I, mente sana, corpore sano, então muitos entendem que se eu tenho uma mente sã, meu corpo vai ser são. Então, quando a gente fala que é tudo na mente, também não é tudo na mente. Não é só a mente que faz parte do corpo, porque a mente ela não existe o dicotômico, ou seja, a mente de um lado e o corpo do outro. Não. Quando um adoece, o outro adoece. Então, essa correlação, esse é o ponto de partida da saúde. Às vezes a pessoa tem um estilo de vida 100%, entre aspas, saudável, né, digamos assim, mas ainda ela continua doente. E quando ela não entende o processo, né, do corpo, o corpo é a expressão da mente. E eu digo o seguinte, que o corpo é a lixeira da mente. Então, se tudo que eu não resolvo aqui vai para o meu corpo, e aí volta para a minha mente. Então, quando eu começo a olhar do ponto de vista de saúde, do todo, nós estamos falando de autoimunidade.
todos os casos de autoimunidade está escrito lá. Na literatura científica está escrito assim, de causa idiopática, causa Sim, desconhecida. Não tem nenhum direcionamento. Não, a causa é isso. Não, a causa é aquilo. Não tem esse ponto de partida, que é de causa e efeito. Então, a gente vai tateando as coisas e vai tentando descobrir. Se você conversar com um psicólogo, é 100% cabeça. Se eu for conversar com a nutrição e o médico, não, é 100% corpo. Então, são essas coisas que estão desencadeando a sua doença, né? Então, quando você olha o todo e melhora o todo, aí começa as coisas a acontecer. Então, as coisas acontecem de forma bem interessante. É de cima para baixo, de cima para baixo e de dentro para fora. Então, quando fala em termos de cura, quando a gente fala cura, cura não é prerrogativa humana. A gente não cura nada. Esse é o primeiro ponto. Quem cura é Deus, é o Criador. Então, se eu usar a palavra cura como, de repente você pergunta, Cláudio, você já curou muitas pessoas? Eu falo, eu não curei ninguém. Eu não tenho prerrogativa divina de curar pessoas. Quem cura é de dentro para fora e de cima para baixo. Ou seja, hoje se fala muito em ressignificar. Ressignificar é começar a dar um novo significado daqui para frente, não daqui para trás, porque daqui para trás você já sabe onde você chegou, das dores que você sente, dos males que você tem percebido no seu corpo. Então, agora, esse que abrir de chave que está se falando aqui é um autoconhecimento, mas um autoconhecimento verdadeiro, um autoconhecimento a partir do meu protagonismo. Eu tenho que ser protagonista da minha doença. Eu não posso procurar culpados. Ah, eu estou doente porque aconteceu isso, aquilo outro. Ah, eu estou doente porque o remédio tal me deu um efeito tal. Não, assumir a responsabilidade já é o primeiro passo que vai determinar a remissão. Não vou usar a palavra cura para não ficar redundante. Então, sim, a remissão é você melhorar a sua qualidade de vida na doença. A pessoa está doente, mas ela vai melhorar a qualidade de vida doente, né? Ou seja, ela vai sofrer menos. E esse é o ponto de partida que a gente quer conversar aqui nessa noite. sim. É interessante, Cláudio, porque dentro dentro do vídeo que a gente viu, foi bem interessante porque as primeiras células atacadas são as nossas células neurológicas. E foi interessante porque aqui nós tivemos várias pessoas ali com diagnóstico de lúpus, artrite reumatoide, e esclerose múltipla, poucas. Mas, depois das células nervosas, que é esse grupo de quem recebe o diagnóstico de esclerose múltipla, ela e outras, são as células, o quê? As células de defesa, a nossa, que afeta a nossa imunidade. Muita gente acha que é algo muito simples, se pegou uma doença porque ela tem uma genética, as pessoas têm ainda esse entendimento, né, Cláudio? Equivocado de que a genética dos meus pais, na família tem casos, e não entendem, ainda é uma construção. Até alguém falou aqui no grupo, achei bem interessante, deixa eu ver quem foi que falou aqui no grupo. Depende da crença que ganho, que a pessoa tenha. Ela não quer ficar boa. Quem é que falou isso aí? Levanta a mãozinha aí. Fui eu. Aula. Patrícia, gente, Patrícia show. Exatamente isso, Patrícia. Você é universitária. Quando a gente tem ganho secundário, esse era o ganho que eu tinha. E eu digo para vocês essa noite, já vou abrindo a caixinha aqui. Eu tinha um ganho muito grande em estar doente, porque foi o momento da minha vida que eu tive mais audiência. As pessoas se preocupavam, era um foco que eu sempre esperei ganhar, mas nunca tive. E qual foi a surpresa que, ao ficar doente, eu tinha pessoas
querendo cuidar de mim, se preocupando comigo. E, gente, foi um negócio assim, impressionante. E, às vezes, esse é um assunto bem delicado, desse ganho secundário, porque algumas pessoas vão levar, algumas, e talvez você ouvindo aqui no vídeo, vai ser algo muito duro de você ouvir. Ah, tem alguma vantagem em ser doente? Sim, você tem. Por pior que seja a desvantagem de estar doente, pode ter certeza que existe uma vantagem. Um cuidado de um marido, de uma mãe, de alguém que você quer o foco da atenção em que você nunca teve. Dentro do nosso conteúdo, no curso, a gente fala sobre os traços de caráter. Existe traços de caráter que sente a dor do abandono e da rejeição. São uma das duas maiores dores do ser humano, ser rejeitado e sentimento de abandono. Então, de maneira inconsciente, tá, gente? Que ninguém faz de maneira consciente ficar doente. Seria loucura falar isso. Mas de maneira inconsciente, você sim pode se colocar numa situação ruim de adoecer e, pior, permanecer na doença por alguns anos. Teve pessoas no grupo aí que falaram que já estão doentes, receberam esse diagnóstico há 3, 5 anos, 18 anos eu já ouvi isso. E, às vezes, é difícil alguém ouvir isso, tá? Eu ganho ficar doente. E aí, nesse momento que você está me ouvindo, eu gostaria que você talvez fizesse, que a gente fala, esse self-talk, essas conversas internas. O que você tem ganhado até aqui de ficar doente, de estar nessa situação? Porque eu vou ser bem honesta com vocês. Nós botamos esse anúncio para rodar no início da semana no YouTube, muita gente entrou, e foi muita gente saiu também, né, Cláudio? Quando começou ali o movimento de a gente parar um pouquinho o grupo para as pessoas assim, meditarem no que a gente vai colocar daqui a pouco aqui, as pessoas simplesmente se desagradaram. Muita gente até saiu do grupo. E se eu tivesse alguém para falar comigo, olha, eu tenho uma notícia, uma informação que pode mudar a sua vida, com uma doença crônica, autoimune, uma doença talvez, não tem, eu ia ficar a semana toda esperando por esse resultado dessa reunião. Eu não ia sair. Mas algumas pessoas preferiram sair, porque, de alguma maneira, não estavam esperando isso aí. E aí, a gente parte aqui para o nosso segundo slide, que foi passado ao longo da semana, e a gente perguntou, inclusive, no grupo. Foi interessante que as pessoas preferiram mais interagir contando suas doenças do que interagindo ali em outras coisas que a gente falou. Pronto, tá aqui, ó. Essa tabela ela foi colocada no grupo. Quem viu aí no grupo, gente, ao longo da semana? Essa tabela das emoções, ela foi estudada mais uma vez também em ciência. Ele foi um médico psiquiatra, PhD, que estudou a cinesiologia das emoções. O que significa isso? O movimento, a capacidade que as emoções têm sobre o nosso corpo, em hertz. Quando a gente fala energia aqui, a gente não está falando nada místico, não. A gente está falando algo real. Em hertz, a sua vibração energética. Olha que interessante. Nessa tabela das emoções, 20 hertz quando você está na emoção da vergonha. É a emoção que te põe no nível de energia mais baixo possível. E sim, muitas vezes, quando você está doente, você está vibrando aqui nessa energia em hertz, porque você tem vergonha. Eu, por exemplo, fiquei com muita vergonha quando eu não tinha equilíbrio para andar, eu não conseguia calçar um sapato que não fosse sapatilha, porque, como eu era desequilibrada, era extremamente vergonhoso. Só que, como se não bastasse a vergonha da doença, eu estava migrando aqui, ó, no segundo principal emoção que vibra de maneira muito baixa, que é a culpa. Existiam coisas que tinham acontecido na minha história que me traziam o peso da culpa. Aí nós temos a apatia, a tristeza, a vibração ainda é muito em hertz isso. O medo,
medo que eu não tenho cura, medo de como eu vou ficar, medo que eu vou ficar disfuncional, medo de não conseguir fazer o que eu conseguia fazer, e só vibração baixa. Aqui temos o orgulho também, que é uma emoção que não traz uma vibração, uma frequência que te põe para ação. Aqui, durante a semana, não deu para a gente comentar, porque ninguém interagiu. A gente começa a ter uma vibração de energia em hertz a partir da coragem. A coragem é a emoção que faz você sair daquele espaço de vítima e começar a se responsabilizar pelos resultados da sua saúde. E olha que interessante, a partir da coragem, você já também pode subir para a neutralidade, que é um estado em que você não está importando com aquilo que está acontecendo em volta. Você está focado em estar ali avançando. Dali você já sobe para a boa vontade, a aceitação, a razão, e olha a emoção que vibra forte, o amor, a alegria, 500 Hz, 540 Hz, esse paz, iluminação. É interessante porque quando a gente olha essa tabela aqui, muitas vezes a gente pensa assim, essa tabela, ela é uma tabela, a gente só vibra numa frequência em Hertz. Não, na verdade, durante o dia você pode estar vibrando na vergonha, daqui a pouco você fica com raiva da situação que você estava. Eu conversei com gente no grupo durante a semana que falou, eu sinto que eu vibro entre a raiva, a culpa, o medo, a tristeza. E é a quantidade maior do tempo que você vai estar nessas frequências energéticas aqui, dessas emoções, que vai garantir o quadro que você está. Você entendeu o que eu falei? Agora vou até repetir. A velocidade e a frequência, na verdade, é mais a frequência. Quanto tempo, eu pergunto para você está vibrando, você reconhece aí? Eu tive feedbacks, teve pessoas que estavam abertas para conversar comigo essa semana, e eu fui no 1 a 1. Quem estava aberto, recebeu, conversou, e eu dei essa devolutiva já. Teve pessoas que ainda não estavam abertas para ouvir, mas a pergunta que eu faço para você essa noite, qual frequência a maior parte do tempo você está vibrando ao longo do seu dia? A culpa de coisas que aconteceram no passado, em relação aos outros, em relação a você mesmo, culpa de um casamento rompido, culpa de um mau relacionamento com a mãe, culpa de não ter se conectado com as pessoas, culpa de ter perdido o teu trabalho, culpa. E aí a culpa ela vem sempre junto com a tristeza, o medo e a raiva. E quando você faz isso, a gente já viu ali, a química. Tudo isso aqui gera uma química, tá? Isso aqui é tudo sequência. Nosso conteúdo aqui vai todo fazendo sentido, tá? E aí, eu queria que você tivesse nesse tempo aí, quem trouxe caderninho, anota. Seja sincero com você. Quanto tempo, no ano de 2023, você ficou numa frequência vibracional dessas emoções? É bom porque aí você está no seu... Você não está se expondo. Aproveita para ser honesto com você. Porque é você que precisa dessas respostas. E só você sabe. Às vezes tem um orgulho ali escondido. Não vou falar para ninguém. Não vou ceder. Eu acho que eu estou certa. E você vai ficar vibrando ali. E teve pessoas que vieram falar comigo, Fabiana, eu vibro muito no amor. Você acha mesmo que se você tivesse nessa frequência de vibração de amor, 500 Hz, você acredita que seja possível estar doente? Eu acho improvável, muito improvável. Então, pode ser que você esteja cometendo um auto-engano, né? Se você estiver vibrando nessa frequência do amor, da alegria, da razão, da coragem para cima, eu posso te garantir que você está em plena saúde, tá bom? É que é incompatível esse quadro vibracional energético com doença. Agora, é bem provável que se você está num quadro de doença autoimune, porque, gente, resumidamente, o que é a doença autoimune? Se a gente for explicar de maneira muito simples, o sistema imunológico ele foi feito para te proteger, são seus soldados. O armamento forte aqui te protegendo.
Sim, a alimentação vai conferir isso, sim, boas noites de sono, sim, as emoções que você tem, sim, tudo isso. É uma série de fatores, tá? Não é só o seu pensamento, não é só a comida, não é só as suas práticas diárias, mas é um compêndio. São várias coisas, são coleções aqui de coisas que vão contribuir para a sua imunidade. Mas vimos lá no início do vídeo que sim, as suas emoções ali, elas estão encabeçando ali essa frequência. Elas podem alterar a sua química. Uma vez a sua imunidade quebrada, uma doença autoimune nada mais é do que a perversão daquele excesso que foi feito para te proteger aqui, ó, te protegendo, te protegendo. Ela reverte e aí o que acontece? Ela te ataca. Aqui ela estava te protegendo, sistema imunológico protegendo. Daqui a pouco ela se perverteu e ela, ataca. No meu caso, a esclerose múltipla. Atacou minha bainha de mielina, a gordurinha que fazia a conexão entre os neurônios. Na artrite reumatoide, né, Cláudio? Me ajuda, vai me ajudando aí, Cláudio. Está muito silêncio aqui, deixa eu beber minha água. Na artrite reumatoide, ataca o quê? As articulações. Outras doenças aí que a gente falou que ia dar um enfoque, não estou vendo aqui. Tem alguém aí com diagnóstico de Hashimoto, hipotireoidismo de Hashimoto? Tem, né? Sim? Olha a mãozinha. Tem, não tem? Fala, Cláudio. Exatamente. E o nosso corpo, ele conversa com a nossa mente. Cada órgão tem uma expressão emocional. Então, as articulações têm a ver com eu lido com a minha vida. Sou bem articulado ou sou rígido demais. Quanto mais dura a pessoa é com o outro, ela é dura consigo mesmo, a rigidez vai aparecer nas articulações. Então, essa falta de flexibilidade. Então, tem gente que é muito dura, ela é muito brava, ou ela é muito autopunitiva, ela vai buscando a punição através da emoção. Então, como essa ligação entre mente e corpo, deixa eu dar alguns exemplos aqui, um exemplo bem claro de emoção que expressa no corpo, olha que coisa interessante. Então, a mente fala com o corpo, mas o corpo também fala com a nossa mente. Quer ver uma coisa interessante? Quando nós estamos dormindo, nós estamos desligados, consciente e inconsciente. Nós entramos no inconsciente, estamos dormindo. No entanto, a sua bexiga está cheia. Você está dormindo e a bexiga está cheia. Como que o seu corpo avisa para a sua mente que a sua bexiga está cheia? Ah, então você entendeu, né? Então você tem um sonho que você está procurando um banheiro de todos os lados, a sua mente, seu corpo está mandando um recado para a mente. Você procura o banheiro, não acha, você vai aqui, vai ali, até que faz xixi na cama. Acontece muito com criança, né? Obviamente. Com a nossa, com a adulta, a gente desperta no momento. Então, se o meu corpo está falando para a minha mente que a minha bexiga está cheia e eu tenho que ir ao banheiro, do contrário também é verdade. Então, quando a minha emoção... Então, nós temos neurotransmissores no nosso cérebro. Nós temos dopamina, que é responsável pelo prazer, acetilcolina, que é responsável pela informação, nós temos a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e nós temos o GABA, que é o neurotransmissor responsável pela calmaria. Então, quando a gente está com deficiência, baixa quantidade de neurotransmissor, por exemplo, diminuiu a quantidade de serotonina no cérebro. Aí a pessoa vai no médico, assim, doutor, me sinto muito triste, eu choro, não tenho vontade de comer. Ah, você está com depressão. Aí é prescrita para a pessoa tomar fluoxetina, que é o inibidor de recaptação de serotonina, ou seja, não vai melhorar a condição de produção de serotonina, porque a serotonina usa o triptofano como matéria-prima para produzir serotonina. A única coisa que vai fazer é que vai inibir a recaptação desse neurotransmissor. Então, o que vai ajudar? Consumir triptofano e absorver triptofano, que é o aminoácido precursor da serotonina e da endorfina, porque a endorfina também é, além do bem-estar, e a gente sente mais prazer.
Então, tudo está conectado. Intestino, sempre agora está em alta, né? Falar o eixo, cérebro e intestino. Mas está tudo conectado no intestino. Então, a emoção conversa com o nosso corpo. Falamos de artrite reumatoide, aí foi falado da conexão entre a articulação e tireoidite de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto, ela é a bateria do corpo, tem a ver com a autoimunidade, sim. Mas ninguém fala para a gente que também a tireoide é um órgão da sexualidade. Então, quando a pessoa está conflitando com o sexo masculino, o sexo oposto, também vai dar problema na tireoide. E a tireoide também tem a ver com a autoestima. Sabe aquela pessoa que ela espera algo, assim, ela faz algo e espera um obrigado, espera, ou aquela pessoa que não acredita no seu potencial. Então, como ela está com um potencial muito baixo, não é aquela autoestima baixa natural, mas é aquela autoestima ao extremo, baixa ao extremo. Então, quanto mais baixa a autoestima, mais vai inflamar a tireoide. Outro ponto com relação à tireoide é aquela pessoa que não tem tempo para si. É aquela pessoa que faz tudo pelo outro. Aquela pessoa que não sabe dizer não. O povo da autoimunidade não sabe dizer não. Então, quanto menos não eu falo, mais sim eu inflamo. É isso mesmo. Quanto menos não eu falo, mais sim eu inflamo. Porque, às vezes, a gente quer agradar tudo e todos. Não é cura. Ah, mas é muito difícil. Claro que é difícil, porque a gente aprendeu a vida inteira a colocar uma máscara. E então, essa máscara social que nós usamos que faz com que a gente adoeça. Vocês já perceberam que toda vez que a gente diz sim, querendo dizer não, um pedacinho dentro da gente morre. Toda vez que a gente diz sim, querendo dizer não, um pedacinho dentro da gente morre. E esse pedacinho chama inflamação. O corpo vai inflamando, vai inflamando, vai inflamando, fala assim, tudo bem, já que você não quer resolver, eu vou inflamar você. Quem sabe doendo, você consegue começar a olhar mais para você. Em outras palavras, se amar. Não é o narcisismo que eu estou dizendo, é o amor próprio. Por que a gente vai ao dentista? Por que você vai à academia? Por que você vai ao médico? Por que nós nos cuidamos? Nós nos cuidamos porque queremos estar bem, porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas adoecer a gente vai levando, né? Vai levando, vai levando, vai levando, e o tempo vai Mas, passando e a pessoa acostuma-se a ser doente. Eu tinha uma parente aqui, que ela ficou 15 anos com uma úlcera na perna. E aí as pessoas, quando a visitava, chegava lá, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Como que ela tá hoje? Como assim? Como que tá a ferida? Como que tá a úlcera? Ah, hoje ela amanheceu melhor, não está doendo, parece que está bem. Ou seja, ela passou a patologia, a úlcera passou a fazer parte da família. Olha que irônico, né? É, porque as pessoas iam visitar e sempre falando da doença. Nós estamos falando de vibração. Vibrar é reforçar. Esses caminhos neuronais que nós temos, a gente vai reforçando. Né? Aquela história. Ah, Cláudio, hoje eu acordei com o pé esquerdo. E, não, é difícil acordar sem o pé esquerdo, né? Então a gente já começa a se programar para dar tudo errado, né? Hoje vai dar tudo errado. Ou, enfim, de uma maneira ou outra, a gente vai perpetuando determinados comportamentos. sim. Cláudio, o pessoal já está interagindo aqui no chat, quando a gente mostrou ali, porque a gente fala assim que ninguém quer morrer. De maneira consciente, ninguém quer morrer. Se eu falar assim, gente, levanta a mão aí quem quer morrer. Mesmo com uma doença, com várias doenças autoimunes, ninguém quer morrer. A realidade é essa. Mas, se a gente parar para pensar, será que uma doença não é uma maneira de morrer de maneira programada? Você já parou a pensar isso? Uma doença autoimune. Porque se o médico diz que não tem cura, eu vou para a sepultura com ela. E dependendo da doença autoimune, ela só vai debelando o teu sistema, no meu caso, era o sistema nervoso, ou o sistema articular, ou algum outro sistema. Então, aqui, o pessoal está interagindo no chat, teve uma pessoa que falou assim, que a emoção que ela está vibrando a maior parte do tempo é o medo. Muito medo de trabalhar, medo de ter que ir ao pronto-socorro, porque é uma rotina, né, de quem está doente.
Medo, medo, medo. E aí, eu insisto em falar, se alguém está vibrando, e por isso que no grupo essa semana eu fiz essa chamada, gente, fechei um pouco o grupo, para que a frequência não caísse. Porque quando você vibra numa frequência baixa, você tem ação para fazer alguma coisa por você? Fazer uma caminhada, preparar um suco detox, e até dormir cedo, porque até uma baixa vibração até desgasta a gente, né? A Patrícia Show aqui já falou da autossabotagem. Bora para a autossabotagem? Gente, nós vamos falar aqui, tem sarcoidose. Na verdade, essa semana eu incentivei para as pessoas falarem sobre a doença, porque era uma maneira de a gente se conectar. Mas aqui eu deixo claro que é qualquer doença, tá, gente? Porque na época, o meu diagnóstico foi esclerose múltipla. Mas nada difere. O sistema vai ser sempre o mesmo. O que vai mudar, né, Cláudia? É só a área que ela vai ser atacada. É E que, na isso foi, verdade, Fabiana, são órgãos-alvo. Por exemplo, sim, família. Tem família que todo mundo sofre do coração. Tem família que todos têm problema no pâncreas, todo mundo é sim, diabético. Tem família que todo mundo tem alopecia areata, quedas de cabelo. Tem família que, né, o caso aqui de alopecia, mas o meu é androgênico. Então, esses órgãos-alvos é que vai determinar, mas sim, o gatilho vai ser uma emoção desequilibrada. Por desequilibrada. isso que E tem, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome de Dirk-Hammer, ou da medicina germânica, que está muito em alta agora, mas só muda o nome, a nomenclatura. Temos também, nós estamos falando que existe uma conversa, um ponto que eu gostaria de deixar aqui já, é que cada célula do nosso corpo é nós em miniatura. bom, Então, quando a pessoa adoece, adoece todas as células. O neuropeptídeo que sai da minha emoção, ele entra lá dentro da nossa célula, através de receptores. Isso está lá no livro A Psicobiologia da Cura Mente e Corpo, de Ernest Lawrence, da década de 80. E quando essa emoção entra dentro da nossa célula, começa a desencadear problema. E aí o corpo todo adoece. Então, células autoimunes estão no corpo todo. Por isso que quando se fala de autoimunidade, fala assim, uma autoimunidade chama outra, não. É o sistema imunológico que vai desencadear esse processo de doença, sim. de E muita, autoimunidade nesses órgãos-alvo. e muita gente também, quando você falou assim, a família toda tem problema de coração. Então, a pessoa até associa, que isso é genético. E, na realidade, a gente já quebrou um pouco esse estigma que já se fala há muito tempo, que é genético. E a genética, fala aí, Cláudio, quantos por cento a genética interfere realmente na nossa vida hoje, Olha, segundo estudos cientificamente, recentes? hoje já se provou que 20 a 25% só. Pouquíssimo, gente. 58% tem a ver com estilo de vida e meio ambiente. Então, Sim. hoje já se fala da Informação. A gente vai construir hoje, nessa pirâmide aí, hoje, um pouco, a gente vai ficar aqui nas emoções, porque sim, são elas que são o gatilho. Então, a gente está só passeando aqui para vocês, talvez, já começarem a ter essa questão, por exemplo, da genética. É muito importante a gente frisar isso. Por quê? Eu tenho, meu pai morreu de diabetes sem a perna, minha mãe tem diabetes, e aí você vai dizer assim, Fabiana, então você vai ter diabetes. Será? Só que não, porque a epigenética é o que eu faço, porque a genética, basicamente, eu aprendi a viver como meus pais viveram, comer como meus pais comeram. Eles tiveram doença, eu vou ter doença também por consequência. Agora, eu aprendi e hoje eu entendo que eu preciso reverter. Tomar uma nova atitude frente à qualidade de vida sobre os meus hábitos. Vou ter resultados diferentes. E assim é. Então, essa noite, eu quero que você foque que você é o principal autor e responsável pela sua saúde. Não é o médico, não é o nutricionista, não são seus pais, não é o marido, não é ninguém, é você. Então, essa noite, entendendo já que o gatilho emocional é o que pode desencadear e manter, tá, gente? Porque ela manteve a doença da esclerose múltipla, que ela não é mais minha, durante 3 anos, tá? Eu sentia já meu corpo dormente,
já começava a minha fala a ficar alterada, muito cansaço, e eu falava, putz, estou surtando. Já sabia que vinha aquilo ali. E fiquei ainda 3 anos patinando nisso. Por quê? Eu ainda não era autora de toda essa bioquímica que circula o meu corpo e interfere na minha fisiologia. Então, enquanto eu não tinha sentado no banco de controle da minha vida, das minhas emoções, das minhas ações, eu fiquei ainda 3 anos patinando. 2013, fiz o estudo da fisiologia. Eu falei, tem um caminho de volta. E aqui agora eu vou apresentar para vocês um conteúdo exclusivo, tá? Esse conteúdo, ele faz parte de um conteúdo de um curso de inteligência emocional que eu fiz do Márcio Kelly. Eu comecei na apresentação lá falando minha formação acadêmica em coach, em fisioterapia, e aí entendendo, olha que interessante, eu entendi que quando eu recebi o paciente no consultório, deitava na maca, eu vi 80%, eu posso dizer para vocês, 80% dos pacientes de fibromialgia, artrite reumatoide, que eu pegava na clínica, depois de 10 sessões, eu já entendi que não era o corpo, era aquilo. E aí eu comecei a me especializar, eu preciso entender o comportamento humano. E fui fazer a formação em coach, master coach, psicanálise, para entender que, sim, a base das nossas ações, elas começam no nosso inconsciente. E a gente passa a maior parte do tempo dentro do nosso inconsciente. Então, o que aconteceu com a gente na nossa infância pode reproduzir, no nosso passado pode reproduzir. Vamos passar aqui. Opa! Eu quero passar esse vídeo aqui no final, na verdade, porque aqui já tem soluções, tá? Para você que trouxe escrevendo. Aqui eu vos apresento o ciclo da autossabotagem. Essa ferramenta, ele é do Márcio Micheli, e ele apresenta nesse curso de inteligência emocional. Esse aqui, gente, se você entender, e essa aqui é a chave agora para você abrir aquela caixinha que você não está muito interessado em abrir, mas que você precisa se você quer mudança. E o ciclo da autossabotagem é bem interessante, porque eu vou acompanhar aqui comigo. Todo mundo está vendo aí na tela, né? Está aparecendo para todo mundo, né? Beleza. Todo o ciclo de autossabotagem, ele vai começar... Autossabotagem por quê? Porque você se sabota. Não foi ninguém que botou aquela doença lá, não foi ninguém que botou a emoção. Essa emoção é você que escolheu estar nela, né? De maneira inconsciente, sim. Ninguém está sendo acusado aqui. Mas você precisa entender. Ocorre aqui, o gatilho vai ser um evento de injustiça. E aqui, eu posso dizer, um evento de justiça, separação, o marido que abandonou a casa, o cuidado dos filhos, o não pagamento de pensão, a não regência financeira da casa, uma briga familiar, uma briga dentro de empresa, uma despedida, saída do emprego por causas injustas. Algo aconteceu aqui e quem tiver à vontade, hoje esse conteúdo está sendo gravado, e quem se sentir à vontade de falar aqui nessa gravação, vai falar, senão depois vocês podem me procurar no privado e a gente vai conversar, porque isso aqui é tão forte. Quando eu entrei em contato com isso aqui, nunca fez tanto sentido na minha vida. Eu só descobri esse conteúdo depois, já que eu já estava até recuperada. Mas fez total sentido. Olha que interessante. O evento de injustiça, e eu não sei qual foi que aconteceu na sua vida, mas você sabe, eu tenho certeza absoluta, é a semente. Esse evento de injustiça aqui é o gatilho da dor. Porque se eu perguntar aqui para qualquer um, a injustiça dói, né, gente? A injustiça é algo que você acha que não merece e aconteceu com você. E aqui a semente é plantada, a dor. Não é possível uma pessoa que sofre uma injustiça ficar de outra maneira, a não ser com mágoa, rancor, ódio e amargura. Daqui, da semente, a gente já começa a formar aqui uma raiz, tá? Aconteceu o evento, e dentro de você agora a gente começou a ver aquela química lá, que a gente viu no início da aula ali. Química migrando, que não fica só aqui na mente. Essa química, ela vai encharcando seu corpo.
Até porque, a partir do que acontece aqui, dessa raiva, desse ódio, dessa amargura, você já parte para o caule, a raiz, a semente, raiz, caule. O que você começa a ter aqui? Ressentimento. O que é o ressentimento? Eu sinto aquele evento de injustiça e ressinto, eu sinto de novo. E eu ressinto, como eu falei no início, você conta e reconta aquilo que aconteceu com você. Porque você foi uma vítima. E você precisa que as pessoas saibam disso. E as pessoas precisam ouvir para você validar essa verdade. Porque aqui você quer ter razão. E, de fato, houve pessoas, e isso aconteceu comigo, um evento de injustiça. E, gente, olha, é exatamente esse caminho. Foi um evento de injustiça, eu fiquei extremamente magoada, com ódio, rancor. Nessa época que eu posso dizer para vocês que eu dizia assim, vinha a pessoa conversar comigo, eu falava, eu vou ter um câncer. E ainda bem que o universo não recebeu essa minha fala, que Deus não ouviu, eu vou ter um câncer. Eu não tive o câncer de fato, mas foi questões de meses, porque eu comecei aqui no ressentimento reclamar da situação que eu tinha passado, das pessoas envolvidas. E aqui o caule foi formado. E aí, claro, quem reclama de algo ou de alguém é o quê, gente? Vítima. Eu estava aqui vítima. Eu falava tudo e todos, ou então a fala é ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando. Porque todo mundo, porque todas as coisas, aqui é a florzinha, é a vítima. Da semente, olha quanto o percurso que ela veio, né? Evento de injustiça, mágoa, ressentimento, e aqui a vítima. E aqui, essa narrativa aqui de reclamar algo a alguém, é que faz brotar essa flor de vítima. Depois que você chega nesse papel aqui, você não quer mais arredar o pé, tá? Não quer arredar o pé porque você quer ter razão daquela carga pesada que você está trazendo da sua doença. E agora, quando eu falei, a gente já vai para o fruto. O que vai ser o fruto dessa flor de vítima? É o não merecedor. Porque aqui, quando você chega nesse papel de vítima, você não merece ter saúde. De maneira inconsciente, é isso que você está dizendo para o seu corpo. Nesse caso aqui, a gente colocou um suicídio. E um suicídio, tá, gente? Olha que interessante. Não é chegar lá, pegar uma arma e se matar, não. Porque vocês concordam comigo que alguém que se mata aos pouquinhos, com uma doença, aqui a gente botou psicossomática e pode ser, sim, é uma doença autoimune, praticamente sinônimo. De tão impotente que você está, de tão vítima que você só escolhe um caminho. Eu não sou merecedor de ter saúde. E você chega nesse fruto. Esse ciclo aqui, ele se retroalimenta, tá? Porque daqui, de novo, ele vai lá e, de novo, você, às vezes, até perpassa por outro evento de injustiça, ou pelo mesmo, ou aqui você fica recontando. E ali, a emoção. E aqui, o sentimento. E você fica ciclando aqui. Não é de se admirar que a doença, ela está aqui, ó, migrando 1 ano, 2 anos, como foi no meu caso, 3 anos. Era esse ciclo aqui que eu fazia. Mágoa, rancor, ódio, amargura, reclamação de alguém, de uma situação, meu papel de vítima, eu não era merecedora de ter saúde. E é interessante, porque nesse mesmo período, além de tudo que eu estava fazendo, eu ainda estava ganhando peso, engordei. A gordura era uma maneira de como uma autoproteção. Mas também eu posso dizer aqui que é um estado, a obesidade, eu já estava pesando mais de 100 quilos quando eu fui diagnosticada, tanto que demorou o meu diagnóstico com a cirurgia. 100 quilos. Eu recontava e recontava ali. E, para a medicina, para a ciência, a obesidade é uma doença crônica, uma situação inflamatória crônica. E a pessoa começa a entrar ali e aí ela abre portas para que outras doenças se manifestem. É bem comum a gente ver alguém com a obesidade, é a primeira coisa que ocorre para depois vir a doença. Gente, agora eu quero que vocês podem abrir aí, você pode abrir o microfone, abre, se ninguém falar, Cláudia, você compartilha, você fala aqui comigo,
porque eu quero que vocês interajam aí. Vou deixar até, nem vou fechar a tela, vou deixar aí dentro do Segurar Autossabotagem. Alguém quiser abrir para comentar, a Patrícia até que falou ali também, autossabotagem. Por favor, interajam aí. Faz sentido ou não, gente? Tem alguém que quer falar assim, olha, isso aí não tem nada a ver, Fabiana, você está louca. Ou não, Fabiana, faz muito sentido. Nunca tinha parado para pensar. Bora lá. Fabi, faz muito sentido. Quem falou? Patrícia? Não, a Vanessa, né? Eu falei. Você está aí, minha linda! Seja bem-vinda! Não estou vendo você, você não está podendo abrir a câmera, né? A Vanessa De Vito, no nosso conteúdo também, bem como Cláudio Lima, como nutricionista, a Vanessa De Vito, ela é analista corporal, ó, essa linda também, que recebeu o diagnóstico. A gente parece, quando se encontrou ali, histórias de vidas assim, muito, muito, muito parecidas. E ela está fazendo parte também desse conteúdo programático, porque não só a esclerose múltipla passou pela vida dela, como obesidade e, Vanessa, de tudo que a gente conversou lá em São Paulo, daquele encontro, faz total sentido, né, amiga? Parece assim um print do momento que você passou, porque até hoje o que você contou foram injustiças diferentes que passaram na vida, mas foi completamente impactante, né? De você entender que quando a injustiça acontece, a gente não entende. A gente não tem desenhado esse gráfico, mas olhando aqui faz total sentido, né? Faz muito sentido, porque eu ficava recontando as histórias que aconteciam de injustiça na minha vida, tanto que, assim, eu sei cada detalhezinho de cada história, assim, eu sei elas nos mínimos detalhes, porque realmente eu ficava contando e recontando aquela mesma história na minha cabeça, coisas que aconteceram há 10 anos atrás, e eu sei detalhe por detalhe, porque é justamente isso, né? A gente fica ali se martirizando, se autodestruindo com aquela história, com aquela coisa que nos fez mal. A gente fica revivendo aquela dor, né? Moendo, né? Ressentindo algo que é ruim, é uma química ruim. E por isso, quando eu falo aqui, parece forte falar que alguém que possui uma doença que está autoimune, psicossomática, é, de certa maneira, um suicídio, né, Van? Por quê? Você está contando e recontando, jogando uma química ruim dentro de você. E você está esperando ter saúde? É possível ter saúde fazendo isso? Algumas pessoas até dentro do grupo, eu senti que muita gente foi embora, porque tem gente que nem está preparada para ouvir esse conteúdo. Porque é impactante você ver assim, uau, então eu estou envolvido nessa história. Porque enquanto você é vítima, os outros têm culpa. E isso é libertador para você, porque você não está envolvido no processo. Mas quando você começa a entender que, opa, eu talvez não seja vítima, eu preciso agora entrar num papel de ação e ser o principal personagem dessa história. E como principal personagem, eu posso mudar essa história. É um pouco mais trabalhoso, né, mano? Mas é o que dá resultado. É o que dá resultado, é o que faz sentido, dá resultado e é virada de chave, né? Porque eu começo a contar a minha história e muita gente perguntou, tem cura minha doença e tal. Não importa a doença. E aqui a nossa prerrogativa nem é a cura. Aqui a gente fala sobre qualidade de vida. Quando eu entrei com ações que mudaram a minha realidade, começando pelo meu emocional, eu nem esperava que eu fosse ficar curada, até porque a ciência falava que não tem cura. Mas hoje, para mim, eu trago com muita clareza e autoridade. Cura, sim, são 10 anos depois de migrar, e 3 anos, indo e voltando. Nos surtos, 10 anos sem recidiva nenhuma, não fiquei com nenhuma sequela, uma vida altamente funcional e não tenho nenhuma outra doença, minha imunidade super alta, não importa, passei a pandemia nos Estados Unidos, voltei de lá. E hoje eu estou aqui para trazer essa informação para você. É possível, porque uma das grandes coisas que às vezes mexe com a gente, com a nossa estrutura, é quando a gente ouve a palavra impossibilidade. E aí algumas pessoas se limitam a acreditar, ok, vai ser aqui mesmo esse espaço, porque daqui não tem mudança. Mas a boa nova dessa noite é que sim, existe mudança sim, e essa mudança começa em você.
Pensa só, você poder mudar a sua história de saúde, a sua história de vida até. Porque aqui não existe boa notícia. Aqui, se você migra nesse ciclo aqui, não existe medicação que vá trazer total remissão se você fica nesse ciclo. Não existe. Você pode usar a medicação mais poderosa. E não existe, né? Abre aí, quem mais quer abrir a câmera e falar alguma coisa? Agora. Cláudio. Lícia. Fala, gente. Iago, seja bem-vindo, viu? Oi, Abre a amiga. câmera. Então, Fabiana. alguém vai falar? Fala, Patrícia, pode falar. Já abriu? Então, eu penso que é tão importante entender o contexto todo para poder ter um tratamento efetivo, né? Para ter um avanço para ser saudável da melhor maneira possível dentro da sua realidade. Eu acredito que a base realmente está nas emoções. Mas e o que eu vou fazer com isso, então? Sim. Eu preciso do autoconhecimento, é necessário conhecer a minha procrastinação, é necessário saber o quanto eu me saboto, o que, que eu ganho em ficar com aquela patologia, com aquela alteração de saúde. É importante eu estar como ativa na transformação disso, para ter um ganho real de saúde, tanto mental, como física, como espiritual. Então, a aderência terapêutica, na minha opinião, é muito importante. Sim. Viabilizar junto com o profissional, porque às vezes o profissional tem uma realidade muito distante em colocar para o seu paciente algo que ele venha aderir. Então, essa construção do profissional junto com o paciente, num passo a passo de uma escadinha crescente, é muito importante também. Sim. Mas Porque, eu... Patrícia, a gente, esse conteúdo a gente aborda todo dentro do Você Saudável Hoje. Mas por que essa primeira aula? Porque se a pessoa estiver numa frequência de medo, Sim. ela não consegue se mover, Patrícia. Eu Não sei vai... porque eu tive lá 13 anos. Isso Então, mesmo. essa noite, a ideia de trazer esse ciclo da autossabotagem é, olha, tem aqui, é você que precisa dar esse primeiro passo para querer sair desse ciclo, porque Isso aí. ninguém, nem o melhor médico, nem a melhor psicóloga vai Não conseguir consegue te tirar a tirar. pessoa. Porque Não você consegue. precisa, isso aqui, esse quadro da autossabotagem é um confronto. É um confronto assim da verdade, ó, tá aqui. Isso aí. Você tem essa opção de querer daqui para frente virar essa chave, depende de você. E daí porque tudo é um processo, e você vai trazer esse conteúdo também maravilhoso aí do jejum, o Cláudio da nutrição, a Vanessa dos traços de caráter. Nosso conteúdo do Você Saudável hoje, ele tem desde psicólogo, nutricionista, médico, cirurgião bariátrico, fisioterapeuta, a gente tem atividade física, mas para tudo isso, para quem ainda está numa vibração que ela não consegue sair do medo, do sofrimento e da vitimização, Não vai conseguir. Ela não vai, porque ela está aqui, ó, nesse fruto do não merecedor. Porque uma pessoa não merecedora, ela acha que vai merecer saúde, Patrícia? Não. Foi por isso que eu falei qual ganho. Qual ganho a pessoa está tendo? Porque às vezes a pessoa não consegue perceber que ela está naquela vibração ruim, digamos assim, aquela de baixa frequência, porque ela está tendo um ganho de atenção, ela está tendo um ganho de alguma coisa que ela não está percebendo, entendeu? É uma coisa, é algo inconsciente. Então, essa é a pergunta da noite, né? Qual é o ganho que você está tendo ao ter esse diagnóstico que você recebeu? Então, a autossabotagem entra nisso também, né? Quando o profissional, por exemplo, você preparou todo um material, Fabiana, e aí você entrega esse material e a pessoa não vai aderir, a pessoa não vai fazer, de repente, uma orientação que o Cláudio Lima vai dar, aí a pessoa não, entende? Então, assim, é preciso que nós, nesse primeiro momento, tenhamos a consciência de que eu estou aqui para quê? Por quê? Exatamente. Então, vamos avançar em conjunto, por isso que estamos em grupo.
Exatamente. E tem gente, ao longo da semana, porque todo mundo tem a solução mágica. E talvez algumas pessoas vieram naquela expectativa, eu quero aquela solução mágica, aquele comprimidinho que vai me ajudar. E não vai, porque você não chegou nesse pé de doença autoimune, crônica, de 1, 2, 3 anos, e a gente vai chegar essa noite aqui e vai te trazer algo que vai. Nós estamos trazendo algo que é transformador, porque se você entender esse quadro aqui, do ciclo da autossabotagem, e se prontificar e dizer assim, eu quero sair desse quadro, eu quero sair desse ciclo. Aí o nosso convite essa noite a gente tem como segurar a sua mão, porque o meu convite é esse. Quando esse curso foi desenvolvido, a persona que eu pensei em ajudar era exatamente a pessoa que eu era 13 anos atrás. Totalmente desprotegida, sentimento de rejeição, abandono, vitimização, sem assim, perspectiva nenhuma, porque o prognóstico era um prognóstico ruim. E ainda assim, depois que eu descobri o caminho, eu falei, gente, se tiver alguém que, como eu quis, quantos natais eu fiquei ainda doente, eu não tinha mais felicidade de chegar o verão, de chegar uma festa, porque a vida foi ficando muito limitada. E hoje eu penso em 2023, se eu perguntar essa noite de quem está aqui, quem gostaria de ter um 2024 diferente do que já teve? Sem ter que esperar, porque aqui a gente tem uma gama de profissionais que vai ajudar você no processo. Mas o primeiro passo, ele tem que ser seu. Esse primeiro passo, ele não tem como ser de o melhor especialista, ele não vai conseguir te tirar dessa situação aqui, do não merecedor, do fruto. Só você pode fazer isso. E vão ter outros profissionais aí que vão te ajudar nessa trajetória, mas o primeiro passo tem que ser seu. Deixa eu sair daqui, vou descompartilhar aqui. E a gente já está indo para o final. Cláudio, faz as suas considerações aí. Uma longa caminhada começa com o primeiro passo. E o primeiro passo a pessoa tem que dar. Das inúmeras curas que Jesus fez, a pessoa queria ser curada. E Jesus perguntava, o que você quer? Quer ver? Quero. Quer andar? Quero. Levanta e anda. E muitas vezes as pessoas ficam esperando alguém para levantá-la e ajudá-la. Mas, às vezes, no seu caso, como fisioterapeuta, os que tiveram êxito eram aqueles que queriam. Porque tem pessoas que gostam de ser doente. Eu falo uma metáfora. Eu falo que a doença é como um rei. Todo doente é um rei, cujo seu reino é o quarto. E os cuidadores são os seus súditos. Então, quando a gente está doente, por isso que a criança ela não quer ir à escola, o que ela faz? Dor de barriga. Dá até febre. Minutos antes de ir para a escola, ele está em dor de barriga e tem dor de barriga real. Solta o intestino dela, real. Ela tem febre real. Você pega na criança e fala, nossa, você está com febre, filho, melhor você ficar quietinho. Passa 5 minutos, passou o tempo do horário da escola, pronto, ela levanta e sai. E por que acontece isso? Isso acontece porque essa relação entre mente e corpo é real, é fato. Então, não estou querendo dizer que você que está doente, você está construindo o seu reino da doença. Eu estou querendo dizer que é possível sair desse reino, que é possível ter uma vida mais autônoma. Porque o segredo da vida é ter autonomia. Quando a gente perde a autonomia, por exemplo, mal de Alzheimer, quando a pessoa tem um AVC, que ela começa a ficar limitada e perder a autonomia. Então, nós estamos querendo devolver a dignidade para você. E que a dignidade depende de nós. Muitas vezes as pessoas falam assim, Cláudio, eu estou seguindo o protocolo Coimbra, 600 mil unidades internacionais de vitamina D. Melhorou bastante, mas não curou. Ou estou seguindo Foi o falado protocolo... essa semana no grupo, né, Cláudio? Mas era uma só... porção de receitinha, né? Então, eu tenho atendido diversas pessoas que passam por diversos profissionais e fazem diversas terapias. Sim. Desde as mais simples, desde o enema de café até
o uso de curcumina, ou e aí a pergunta vem todo dia, o que que você acha que é bom para? O que eu acho que é bom para é conexão, conectar a mente com o Criador. O primeiro passo é esse. Então, existem leis que regem o nosso corpo. Segundo passo, não medicar sentimento. Tem gente que gosta de medicar sentimento. Se eu tenho raiva, tomo um remédio para acalmar. Ué. Se eu tenho medo, tomo um remédio para ter coragem. Porque são 5 emoções predominantes do ser humano, que é o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e amor. Então, é chamado de Marta. Esses sentimentos são reais. Todo mundo tem em toda a face da Terra. Todo mundo tem Marta. Todo mundo tem medo, todo mundo tem alegria, todo mundo tem raiva, todo mundo tem tristeza, todo mundo tem amor. Mas o que deve predominar? O medo. Ele é pai de todas as outras emoções. Então, quando eu tenho medo, eu estou dominado pelo medo. E o medo é que domina. Por exemplo, nós tivemos pandemia, a maioria tem gente que morreu de medo, morreu de doença. Ela morreu de medo de ficar doente. Então, o que matou a pessoa? O medo de ficar doente. E isso é algo real. E esse self-talking, ou essa conversa interior que acontece o tempo todo da autossabotagem, é isso. Porque nós temos um sistema de crença que nos está sabotando o tempo todo. Ah, você já vai fazer mais um curso aí? Esse é mais uns aí que estão falando. Olha, esquece aí, ó. Tudo que você começou o curso de inglês, não fez, você começou informática, não aprendeu, você começou a ir na academia, pagou 3 meses antecipado, não foi. Esse é mais um curso que não vai dar certo e tal. Essa voz aí, que é a voz da consciência para alguns, né? E que acaba sabotando o tempo todo tudo que ela vai fazer. Porque para obter a cura ou a remissão da doença requer atitude. E atitude drástica, sacrifício. A palavra sacrifício às vezes soa negativamente, mas existe sacrifício sim. Quer emagrecer? Tem que sacrificar o paladar, não tem outro caminho. Tem que sacrificar a zona de conforto. Ah, amanheceu chovendo hoje, plena segunda-feira, essa chuvinha gostosa para dormir, de comer, isso, tá. Não rompe com isso. Porque a qualidade de vida com longevidade é aquilo que a gente faz até os 40 anos. Você vai investir 40 anos da sua vida para viver 40 bem, no mínimo, né? Se você viveu até 40 bem, tem que viver mais 40 melhor. Chegar nos 80 numa condição boa, como diz um cientista de Harvard, James Fry. Ele diz o seguinte, que é compreensão da morbidade. Viver o melhor e mais possível e morrer em tempo curto. Ou seja, como uma lâmpada. Está em sua plenitude e está no último segundo. Quando ela apaga, apaga. Ela não passa tempo doente. Para vocês terem uma ideia, o brasileiro passa 1/5 da vida inválido. O brasileiro passa 1/5 da vida inválido. De onde você tirou essa informação? IBGE, pesquisa no Brasil. Trouxe essa, por exemplo, uma pessoa que viveu 60 anos nesse mundo. Se ela passou 1/5 da vida inválido, são quantos anos inválido até morrer? 12 anos. Então, veja bem, a morte, ela é algo que irá acontecer com todos. A grande questão é, eu tenho qualidade antes disso? E às vezes as pessoas perguntam, Cláudio, você acredita se existe vida após a morte? Eu pergunto, existe vida antes da morte? Então, tem vida, vida em abundância, é uma vida autônoma, é uma vida que a pessoa usufrui. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Quando eu me aposentar, eu vou fazer aquilo. Mas a maioria dos que se aposentam se tornam sócios de farmácia. Sim. É a E não grande realidade que a gente tem hoje, né, Cláudio? Por exemplo, no grupo que as pessoas trouxeram, são pessoas que estão com uma coleção de diagnóstico, uma coleção de medicamentos, mas a tristeza maior é que não estão bem de saúde. Então, a boa nova que a gente quer trazer para vocês, hoje eu não tomo nada. Eu tenho 46 anos, tem pessoas que estão falando, agora está vindo menopausa, vindo isso.
com todo esse histórico de uma doença crônica e autoimune, livre dela, hoje eu vivo uma vida normal. Então, o que eu faço é cuidar da minha saúde. E você está falando aí, Cláudio, não sei se a Vanessa ainda está aí, porque a gente, com os traços de caráter, as pessoas, os brasileiros, grande parte deles são orais, 70% pico de oralidade. O oral gosta de comer. Mas a nossa proposta aqui nem é um sacrifício, porque a gente vai ensinar você saudável hoje, inclusive, você comer. Como é que você vai comer de maneira natural? E quando você equilibra as suas emoções, você consegue comer de maneira natural. Você consegue comer saudável de maneira prazerosa. E acaba nem sendo sacrifício, né, Cláudia? Acaba Na sendo verdade, a prazer. alimentação, nós alimentamos a nossa emoção. Se você está feliz, você come natural. Se você está triste, você come açúcar e gordura. Simples assim. Então, nós alimentamos através da emoção. Quando está tudo muito bem, jamais uma pessoa bem vai sentir desejo de comer uma caixa de chocolate, de bombons. Tanto que quando a pessoa está estressada, ela não está com vontade, ela não passa na quitanda e compra uma dúzia de maçã e fala assim, hoje me acabei na maçã. Pelo contrário, ela passou na Cacau Show lá e pegou alguma coisa lá e... Você vê, o ciclo de não merecimento, ele faz isso, porque nessa época que eu estava de doença, foi a época da minha vida que eu mais frequentei rodízio de pizza, rodízio de massas, rodízio de tudo, e não é à toa que... não era à toa que eu estava engordando, porque eu não me alimentava de maneira correta, só comia o que fazia mal à minha saúde, de maneira tão inconsciente era o meu senso de não merecimento, porque quando você entende que você merece, você vai encher a sua mesa de frutas, de alimentos, de cereais, de alimentos saudáveis, porque eu mereço ser saudável, eu mereço envelhecer com saúde. E é essa a pegada. Nós vamos passar aqui fazer a última projeção aqui, porque aqui a gente falou que ia trazer solução. Você já entendeu aqui qual é o seu quadro, já entendeu como a sua química funciona, e a gente vai finalizar aqui entendendo que, depois aí desse quadro de autossabotagem, entendendo que tem solução, tá? Tem solução, sim, para o que você está fazendo. E aqui, esse é o último vídeo que a gente vai fazer, papel e caneta aí, se você quer anotar, porque aqui já temos informações e já temos aqui ações que você já pode fazer. Seu cérebro é dividido em duas partes, a mente consciente e a subconsciente. A mente consciente é responsável pelo raciocínio e pela memória de curto prazo. É com ela que você julga, critica, toma decisões, faz planos e análises. Mas, o que talvez você não saiba é que esta parte representa menos de 10% do seu cérebro, ou seja, ela é só a ponta do iceberg. Existe muito mais além disso, e é exatamente aí que se encontra a poderosa e fascinante mente subconsciente, que representa 90% do seu cérebro. Ela é responsável por todas as funções vitais e involuntárias do seu corpo, como a respiração e a digestão. É dela que brota tão valiosa criatividade. É onde se encontra a memória de longo prazo, os hábitos, os padrões de comportamento, as crenças mais profundas que carregamos. É a partir dela que surgem as emoções e os sentimentos, e é onde encontramos as coisas mais fascinantes, como a conexão espiritual, a intuição e a verdadeira sabedoria. A mente consciente é, sem dúvidas, misteriosa e cheia de poderes. Mas o problema é que a grande maioria de nós não compreende como usá-la. Passamos a vida toda usufruindo apenas de uma pequena parte do nosso cérebro, e deixamos de lado o que há de mais profundo e poderoso em nós. Uma ótima maneira de entender como as duas mentes funcionam e interagem é usando a analogia do jardim e do jardineiro. Você e a sua mente consciente são o jardineiro, e o jardim é representado pela mente subconsciente. Durante o dia, você planta sementes de pensamento no jardim. Você nem percebe isso, mas a verdade é que toda vez que você pensa em algo, você está plantando uma semente em seu subconsciente. E este é um solo muito fértil, em que brotam e florescem todos os tipos de semente, sejam elas boas ou más. O jardim não decide quais plantas irão crescer. Quem escolhe é você. Você tem o poder de semear os pensamentos. Se você plantar espinhos, você não vai colher morangos. Esta é a regra. É como diz aquele velho ditado, você colhe o que planta. Se você bombardear sua mente com todos os tipos de pensamentos negativos, você só irá colher frutos podres em sua vida. Este é um dos principais motivos das pessoas ficarem doentes. Elas apenas alimentam a fonte da vida, a mente subconsciente, com pensamentos negativos e destrutivos.
Por outro lado, se você plantar constantemente pensamentos de paz, felicidade e prosperidade, você irá colher os melhores frutos que a vida tem para lhe dar. Você precisa assumir o controle dos seus pensamentos se você quiser transformar a sua vida. Então vou lhe mostrar como você pode fazer isso. Afaste-se do que é negativo. Dê uma olhada no site de notícias e você irá encontrar uma infinidade de coisas ruins. São notícias e mais notícias que apenas semeiam o medo, a preocupação, a desconfiança, a raiva e tudo o que há de pior. Talvez você não perceba porque isso já se tornou o padrão em sua vida. O mesmo acontece com muitos programas de TV, com as várias coisas que as pessoas gostam de assistir por aí e com o que você costuma ver nas redes sociais. Pare e reflita sobre isso. Quanto lixo você tem colocado na sua cabeça? Não tem como você conquistar uma vida plena e positiva alimentando a sua mente com tantas coisas destrutivas. E o mesmo vale para as pessoas que estão à sua volta. Faça o possível para se afastar das pessoas tóxicas. Elas estão apenas colocando veneno em sua mente e bloqueando toda a energia positiva de sua vida. Você vai perceber que se você aceitar todo esse tipo de coisa, você pode até perder a vontade de viver. Aliás, isso tem se tornado comum. Então, é muito importante que você elimine essas sugestões negativas de sua vida. Reverta sugestões negativas. Toda vez que você começar a pensar em algo como eu não vou conseguir, eu não vou ter dinheiro, eu não sou criativo, ou seja lá o que for, pare e reverta imediatamente a sentença negativa para algo positivo. Não deixe que sua mente seja intoxicada por esse tipo de pensamento. Troque por sim, eu consigo, eu posso ter mais dinheiro, eu tenho muita criatividade. Faça isso sempre. Toda vez que surgir um pensamento negativo, reverta imediatamente. Assim você garante que o poder do subconsciente consiga fluir. Use afirmações. Sua mente subconsciente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ela apenas absorve o que você coloca na cabeça e gera os frutos de acordo com as sementes que você plantou. Por exemplo, ao invés de focar na sua doença ou na sua dor, afirme para você mesmo que você está se sentindo bem, saudável e curado. Você poderia ficar repetindo uma frase como: eu acredito no poder curador do subconsciente. Eu me sinto cada vez melhor. Meu corpo está cheio de saúde e eu me sinto curado. Coloque o máximo de boas energias nisso, as emoções potencializam a ação. Faça isso todo santo dia. Repita a afirmação várias vezes. E é muito importante que você afirme como se já tivesse conquistado seu objetivo. Você pode utilizar essa técnica para qualquer ponto de sua vida que precise ser transformado. O grande segredo é usar as afirmações em um estado sonolento, pois é neste momento que sua mente consciente, crítica e julgadora está menos ativa, e assim fica mais fácil penetrar na barreira mental, acessar a mente subconsciente e semear os pensamentos construtivos. Por esse motivo, os melhores horários para aplicar as técnicas são antes de dormir e assim que você acordar. Lembre-se disso. Visualizações. Esta é outra ótima técnica. Feche os olhos nesses mesmos horários em que você está sonolento e relaxado e imagine a vida que você quer ter. Por exemplo, você pode imaginar uma vida abundante, próspera e cheia de riqueza. É importante que você faça as emoções positivas brotarem nesse processo. Sinta como se você já vivesse dessa forma e que tivesse o dinheiro para realizar todos os seus sonhos. Dê vida às imagens, sinta a energia que está aí. Quanto mais forte e viva for a visualização, melhor será o resultado. Você pode aplicar isso para resolver praticamente tudo em sua vida. Seus problemas financeiros, sua saúde, suas relações pessoais, seu humor, sua inteligência, criatividade e tudo mais que você precisar. Uma ótima dica é usar o período em que você está dormindo para deixar a mente subconsciente resolver os seus problemas ou para surgir com ideias criativas. Antes de dormir, pense nessas coisas. Por exemplo, eu poderia dizer que meu subconsciente tem grandes poderes e pedir que ele gere ideias criativas para eu colocar no meu próximo vídeo. Passe alguns minutos repetindo o processo. Sinta esse desejo profundo e deixe que sua mente subconsciente trabalhe enquanto você dorme. Isso fará sua criatividade brotar. O que acontece é que, com o tempo e com a prática constante, esses pensamentos positivos consolidam uma crença. E quando você começa a acreditar fortemente e fielmente nessas novas crenças positivas, sua vida começa a mudar. Seus pensamentos, seus comportamentos, funções vitais, atitudes em relação ao mundo, tudo se transforma e se coloca em direção aos seus objetivos. Às vezes, a mente subconsciente responde rapidamente, em apenas alguns dias. Outras vezes, o processo pode ser mais demorado e levar algum tempo. O mais importante é que você seja consistente e continue repetindo o processo dia após dia. Lembre-se, sua mente molda a realidade. Você tem o poder de escolher o que irá colocar nela. Escolha sempre o melhor. Você é o capitão de sua alma. Você é o mestre de seu destino. Bom, gente, indo já para o final, esse vídeo até ele
tem um conteúdo mais extenso do que a gente queria, mas, basicamente, o que a gente quis trazer aqui é que existe o seu inconsciente, que é uma força muito grande. Pensa só, aí ele até fala 10%, mas, segundo alguns estudos mais recentes da neurociência, a nossa consciência ela rege até 5%. 10% é quem está num potencial muito grande, fazendo psicoterapia, fazendo processos aí de imersão, porque a maior parte do tempo a gente está vivendo o nosso de maneira inconsciente, 95%, revivendo histórias do passado, lá da nossa infância, e por isso também, às vezes, a gente está envolvido nesse ciclo de autossabotagem. Mas entendendo que sim, aqui a gente já trouxe algumas ações práticas que você pode dar esse primeiro passo para realizar a sua história, para realizar e mudar a sua história de vida. Eu falo aqui também como uma pessoa que acredita em Deus. Eu acredito sim que eu posso tomar decisões e ser a capitã. Sei que Deus ele operou realmente um milagre na minha vida, porque ele fez algo extraordinário acontecer. Mudança de cada célula minha. Houve uma cooperação. Eu gosto muito da fala de uma neurocientista famosa, que ela diz que Deus opera em quem coopera. Eu cooperei nesse processo. E a minha cooperação veio em fazer o que precisava ser feito. Eram ações que precisavam ser feitas, que eu já conhecia parte, mas não botava em prática. E não colocar em prática me trouxe um quadro de doença. Ao colocar em prática, foi uma questão de tempo eu ver minha saúde simplesmente mudar. Então, a proposta do Você Saudável hoje é trazer essa informação para você. Existem ações, sim, que você pode fazer, e só você pode fazer. O seu médico não pode fazer por você, a sua mãe, seu pai, ninguém. É você que pode fazer por você. Ações práticas, desde regulação emocional, autorregulação emocional, até uma atividade física, até o preparo de um alimento, até essas conversas internas que precisam ser sinceras para tirar desse cárcere emocional, talvez, que você está vivendo e está se aprisionando e está se adoecendo. Então, a gente trouxe uma oferta, deixa eu botar aqui no grupo, uma oferta exclusiva, como lançamento do Você Saudável hoje. É só clicar no link, você vai ter essa condição aí. Dentro do conteúdo que o Você Saudável hoje ele apresenta, é um conteúdo comportamental, é um conteúdo nutricional, é um conteúdo que você vai aprender a fazer o passo a passo. A gente jamais ia conseguir trazer isso numa live só. Aqui na live a gente só mostrou aonde começa o destravar dessa porta da saúde. Só você pode fazer isso. Nessa noite, a gente tem condição de te oferecer o melhor conteúdo. São mais de 11 aulas bônus, trazendo estratégias. Cada aula existe uma explicação e uma solução nas aulas bônus, desde o comportamental, entendendo os traços de caráter, como você funciona, entendendo como é a sua configuração familiar e que aspecto isso pode comprometer a sua saúde, entendendo como a atividade física pode mudar a sua realidade de saúde dentro de uma prática ali que você trabalha só com o peso do seu corpo, entendendo a nutrição, o funcionamento da sua digestão, os alimentos funcionais para você se manter nutrido e como o seu intestino funciona, essa história do segundo cérebro. Então, todo o conteúdo ali, reprogramação neurobiológica também, é uma gama de conteúdo que a pessoa vai passar o passo a passo nesse caminho de volta para a saúde. E é possível, sim, acontecer com você o que aconteceu comigo, independente do diagnóstico, independente da doença crônica.